Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o mito do bom selvagem e dos hábitos dos indígenas que viviam na América, na época dos descobrimentos. Bom, quando os europeus chegaram aqui, tiveram contato com vários povos, né, desde da América do Norte até aqui o sul da América do Sul, houve, assim, a grosso modo, duas visões distintas. Uma é que relataram os hábitos realmente selvagens dos índios, que é verdadeiro, conforme nós vamos ver, e um outro lado que vinham aqui nessa região do mundo uma espécie de paraíso terrestre. Essas duas visões conflitantes chegaram na Europa, né? Então chegaram relatos de Hans Staden, relatos de francês, relatos de cartas de navegadores, etc., relatando a brutalidade de determinados hábitos dos indígenas. Porém, também chegaram relatos fantasiosos, né, que aqui diziam que era o paraíso na Terra. Depois surgiu, alguém inventou a história que abaixo do Equador não tinha pecado, etc. Inventaram então um monte de tolices e de mitos que aí então repercutiram na Europa. É muito comum, né, que quando chega em territórios desconhecidos, as pessoas mitifiquem esse território ou façam alusões a façam ponte com determinadas lendas, com determinadas histórias fantasiosas. Então aqui na América houve o mito do Eldorado, o mito da Lagoa Dourada, o mito da Montanha de Prata, etc. Então é muito normal haver essas fantasias. E lá na Europa, esses dois relatos aí se disseminaram, conforme eu falei, e um pensador chamado Montaigne acabou adotando uma visão mais idílica dos índios, mais ligada à natureza, defendendo os indígenas, etc. Em cima dos trabalhos de Montaigne, aí Rousseau formulou então o que se chama de mito do bom selvagem, né? Rousseau, nos trabalhos dele, então defendeu que o selvagem aqui na América seria bom e que o homem malvado, a civilização, o teriam corrompido. Lendo aqui um trecho do que ele comenta, né, de Rousseau: os homens nesse estado de natureza, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes. Não vamos, sobretudo, concluir com Rousseau que, por não ter a menor ideia da bondade, o homem seja naturalmente mau. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus justamente por não saberem o que é ser bom, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, está se referindo ao iluminismo, né? Nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que o impedem de proceder mal. Depois, em outro trabalho, no péssimo livro do Emílio, né, do Rousseau, péssimo livro, ideias muito ruins, ele comenta que tudo degenera nas mãos dos homens, né? Se referindo à sociedade, à sociedade iluminista, etc. Então, com Rousseau, então, o Montaigne já havia comentado que os índios, né, associou a pobreza da linguagem ao fato deles não praticarem mal. Então, assim, os índios não tinham uma linguagem muito sofisticada e não haviam palavras para designar vários crimes. Então aí o Montaigne associou isso dizendo que eles não praticariam determinados crimes, que aliás é um pensamento cá entre nós ridículo, né? E o Rousseau então ajudou a popularizar essa visão aí do bom selvagem, uma visão que infelizmente pegou, né? Pegou em várias partes do mundo, pegou muito forte no Brasil. Infelizmente já o Brasil independente, no século XIX, veio o indianismo, né? Aliás, formulado por pensadores franceses, que, aliás, aconselhavam o Brasil a desenvolver uma cultura própria, uma cultura mais indigenista, etc. Bom, essa é outra história. Então, esse é mais ou menos o mito do bom selvagem. Agora, o que é verdadeiro? O relato do Hans Staden ou a visão do Rousseau? É lógico que a visão do Hans Staden é correta. Os hábitos aqui, desde do norte da América do Norte até o sul da América do Sul, por todos os relatos, inclusive gravuras da época, comentários N testemunhos, não tem como contestar a fartura de provas que nós vemos que de norte a sul havia hábitos brutais, hábitos completamente repugnantes, que violam claramente a lei natural,
e são completamente reprováveis. A título de exemplo, né? Então, segundo Martin Harris, desde o Brasil até as grandes planistas, referindo às grandes planistas do hemisfério na América do Norte, né? As sociedades indo-americanas sacrificavam ritualmente vítimas humanas com o fim de obter determinado tipo de benefícios. Praticamente todos os elementos do ritual asteca, que era um ritual brutal, né, estão prefigurados nas crenças e nas práticas de 186 sociedades grupais e aldeãs. Até a preocupação com a extração cirúrgica do coração tem precedentes. Por exemplo, os Uroqueses eram os índios lá na região dos Estados Unidos, né, competiam entre si pelo privilégio de comer o coração de um prisioneiro valente, a fim de poder adquirir parte de sua coragem. Os prisioneiros varões foram, em parte, as principais vítimas. Então, nós vemos que havia, então, sacrifícios humanos no continente americano inteiro, com maior ou menor intensidade. Os índios aqui do Brasil eram canibais, sim, há vários relatos disso. O principal deles, mais famoso, é do Hans Stade, quem não conhece, vale a pena ler. Entre os incas havia sacrifícios humanos, né? As pessoas vão lá para Machu Picchu, gostam e tal, mas se esquece que lá que era um centro de sacrifício humano. Na América Central havia brutalidades, regiões como Cuba e Hispaniola, que as tribos vencedoras capturavam os vencidos e engordavam eles para depois eles virarem jantar ou almoço, conforme a hora do dia. Então, quer dizer, tratavam eles como animais de engorda, né, os vencidos. E talvez agora o grande exemplo, né, da selvageria das Américas é o Império Azteca. No Império Azteca, acho que não tem paralelo na história, pelo menos que se conhece, não que eu tenha estudado, que tenha sido um povo que não existe um povo que tanto massacrou, tanto praticou sacrifício humano como ele. Os mexicas, né, como era o nome mais certo, mas a gente acaba usando Azteca, então vamos usar até Aztecas, né? Então, os Aztecas, então, praticavam sacrifício humano em grande escala, em quantidade, às vezes, cerimônias de mais de 1.000, 2.000, 5.000 sacrifícios humanos, né? As pirâmides lá de Tenochtitlan escorria sangue de tanta gente sacrificada. E conforme o autor da citação, o Harris, comentou, havia técnicas de extração do coração, né, entre os sacerdotes astecas. Então era uma brutalidade assim, sem fim, né? Isso sem falar de outros abusos, né, que perto do sacrifício humano parece não haver nada pior, né? E havia muitos hábitos selvagens, mais fracos que sacrifícios humanos, que são altamente reprovados, como abandono de velhos para morrer, muito comum entre os nossos índios, infanticídio, né, ou seja, esperar a criança nascer e depois matá-la, caso ela tenha uma enfermidade, e também gêmeos também se matavam aqui no Brasil, né, e toda a sorte de sujeira que a gente possa imaginar havia assim nessas terras, né. Entre o mito do bom selvagem, um submito, dizendo que os índios da América do Norte seriam mais civilizados. Esse daí também é um mito errado, conforme eu acabei de citar aí os Iroqueses, né? Os Iroqueses viviam na costa leste americana, que tinham também o hábito de sacrifício humano e de extrair o coração. Então, não tem salvação. Aqui os hábitos dos índios eram realmente brutais, era uma coisa que espantava a vista, e esses mitos, né, de paraíso, da terra, o mito do bom selvagem, são realmente criminosos, né, porque escondem uma verdade, né, escondem que esses índios tinham que ser convertidos, tinham que ser ensinados, levados para a civilização, tinham que ensinar o que é certo, o que é errado, e não deixá-los na brutalidade. Então o mito do selvagem só atrapalha. Infelizmente é uma mentalidade que triunfou entre a esquerda, eles adoram essa história, diz que o canibalismo é uma invenção, e pior, alguns mais radicais dizem, mesmo que tenha existido o canibalismo, há que respeitá-lo, porque seria uma tradição cultural, etc. E uma outra seara, o relativismo cultural, talvez em outra aula a gente possa comentar sobre as contradições, né, do relativismo cultural. Bom, então em relação ao mito do bom selvagem, esse foi apenas, né, um curto vídeo. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram. Muito obrigado.